Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2013. Estamos juntos há 540 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 132. O Salmo tem como pano de fundo a história da remoção da arca para Jerusalém. E eu não vou falar muito mais sobre isso aqui porque você já deve estar craque nesse assunto. Você já leu sobre isso em 2 Samuel e já leu também em 1 Crônicas. Trata-se de um cântico de romagem cantado quando os israelitas iam até Jerusalém 3 vezes por ano e celebrar o fato de que eram o povo de Deus, que tinham como sua capital aquela cidade escolhida por Deus e que governava naquela cidade o rei ungido por Deus. Você também conhece a ideia do cântico de romagem porque já estudou sobre isso quando analisamos o Salmo 133. Então não vamos falar muito mais sobre isso. Em suma, o Salmo 132 é uma oração em favor do rei davídico. É uma intercessão pelo rei, que tem como base, como pano de fundo, a história da arca. Duas partes muito claras compõem este salmo. A primeira começa no verso 1, a segunda começa no verso 10. A primeira parte começa assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi. A segunda parte começa: por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. É uma oração em favor do rei e que não foi composta por Davi, porque Davi não falaria de si na terceira pessoa. Davi não diria, lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Ele diria, lembra-te a favor de mim. E as duas partes do Salmo pedem que Deus abençoe Davi e com ele toda Jerusalém e todo o reino de Israel, né, todo o reino de Judá, mais tarde, com base em juramentos. A primeira parte com base num juramento que Davi fez para Deus e a segunda parte com base num juramento que Deus fez para Davi. Você deve se lembrar um pouco dessa história que ainda estudaremos melhor. Davi quer construir para Deus uma casa porque ele habita num palácio de cedro que Irão, rei de Tiro, mandou construir e ele então quer construir uma casa para Deus. Mas Deus diz, não Davi, suas mãos estão sujas de sangue e você não vai construir casa para mim. Sou eu que vou construir casa para você. E eu vou fazer da tua dinastia uma dinastia que reinará para todo sempre. Nisso tudo, há promessas de Davi para Deus e promessas de Deus para Davi, que não estão claramente explicitadas lá no texto de Samuel e nem no texto de Crônicas, mas que são clarificadas aqui para nós neste salmo. É dito com todas as letras que Davi jurou ao Senhor que ele não teria descanso enquanto não preparasse um lugar para a arca de Deus. E é pedido que Deus se lembre do que Davi jurou e até mesmo das provações que Davi teve. Diz o verso 1, lembra-te a favor de Davi de todas as suas provações. Pelo contexto, nós não devemos pensar nas provações de Davi fugindo de Saul, mas nas provações de Davi para trazer a arca até Jerusalém. Quando ele viu Uzá morrendo e ficou desgostoso, quando ele ficou com medo de trazer a arca, e quando ele só depois de ver que Obed-Edom foi abençoado ao cuidar da arca, se aventurou a trazer a arca para Jerusalém. Depois que nós vemos então, nesta primeira parte do Salmo, o pedido para que o rei seja abençoado, porque ele sofreu para trazer a arca, porque ele jurou que traria a arca, nós vemos dos versos 6 a 9 as providências que foram tomadas. O povo foi buscar a arca lá no campo de Jaar, a cidade de Kiriat Jearim, e o povo se convidou a adorar diante do estrado dos pés de Deus, que é a arca como um símbolo da presença real de Deus na terra. O povo então clamou ao Senhor que fosse servido entrar simbolicamente em Jerusalém na medida em que a arca entrava, e o povo conclamou seus sacerdotes a se vestirem de justiça e os fiéis a exultarem por conta deste episódio. Termina então no verso 9 a primeira petição em favor do rei davídico, com base no juramento que Davi fez para Deus. Começa no verso 10 a segunda parte. Novamente se pede que Deus abençoe o rei davídico, mas agora com base no juramento que Deus fez a Davi. Que um rebento da sua carne subiria para o seu trono e que se os filhos de Davi guardassem a aliança, os filhos deles, por sua vez, se assentariam para sempre no trono. E então o paralelo é muito claro. Tanto no verso 1 quanto no verso 10, um pedido para se lembrar do rei. No verso 2 e no verso 11, o fato de que alguém jurou. Verso 2, Davi jurou para Deus. Verso 11, Deus jurou para Davi. Versos 3 a 5, o juramento de Davi é transcrito. Versos 11 e 12, o juramento de Deus é transcrito. Se nos versos 6 a 9
é mostrado o que foi que o povo fez em cumprimento ao juramento de Davi. Agora, dos versos 13 a 18, é dito o que se espera e que se acredita e que se confia que Deus fará por conta da sua promessa. Deus escolheu Sião, resolveu morar lá, sempre repousará naquele lugar, pois o preferiu, vai abençoar com abundância de mantimento aquela cidade, vai vestir os sacerdotes de salvação, vai fazer com que os fiéis exultem de júbilo, e isso nos lembra bem a ordem que foi dada quando a arca foi trazida e que é lembrada aqui no verso 9 do mesmo salmo. E Deus vai fazer então a força de Davi brotar e vai cobrir os inimigos de Davi de vexame e a sua coroa vai florescer. É uma oração pedindo para que Deus abençoe o monarca descendente de Davi. Nós não sabemos exatamente em que época esta oração foi feita, não há maiores detalhes. Há muitos intérpretes que a colocam no período pós-exílico, pré-exílico, e é muito pouco uniforme a opinião sobre a autoria deste salmo, a época em que ele foi composto. No entanto, um fator me parece decisivo. Os versículos 8, 9 e 10 deste salmo são mencionados na oração que Salomão faz para consagrar o templo que ele construiu. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versos 41 e 42. É meio difícil concluir se foi Salomão quem deu base para a composição do salmo ou se foi o salmo quem deu base para o que Salomão orou. Mas parece-nos mais provável que o salmo já seja bastante antigo e que o fato de se trazer a arca, sendo mencionado como algo mais importante do que a própria construção do templo, parece-nos razoável concluir então que o salmo veio primeiro. E o fato de Davi estar sendo mencionado aqui, mas Salomão não aparecer, também faz algum sentido então que esta seja um reverberar, que este salmo seja um eco muito recente, muito próximo dos dias de Davi e que já vai aparecer então lá na oração de Salomão ao consagrar o templo. O pedido é este: Senhor, abençoa o nosso rei. Davi jurou e olha o que nós fizemos. E o Senhor jurou e olha o que esperamos que o Senhor faça. É uma apresentação diante de Deus de um pedido de bênção. Não porque eles mereçam bênção alguma, é claro, toda bênção de Deus só depende da misericórdia de Deus, ninguém pode cobrar nada de Deus. Mas é uma oração em que se espera a bênção de Deus por conta da devoção daquela nação ao Senhor e também da infalibilidade das promessas e da fidelidade do Senhor. Nós sabemos que essa oração foi atendida. Ainda que os reis davídicos não tenham permanecido para sempre no trono por causa da sua idolatria, o Senhor Jesus veio como descendente legítimo de Davi e está sentado num trono celestial e tem um nome acima de todo nome. E os escritores do Novo Testamento compreenderam exatamente isso. Tanto é que em Atos capítulo 2, verso 30, você vai ver uma menção, ainda que não seja uma citação expressa, mas uma menção muito clara daquilo que é transcrito aqui como o juramento de Deus nos versos 11 e 12 do Salmo 132. A oração, que é este Salmo 132, foi uma oração ouvida. A promessa de Deus se cumpriu. E é esse o consolo que nós extraímos para o nosso coração a partir deste Salmo. Nós podemos confiar que o Senhor responde à nossa oração. Nós podemos confiar que tudo o que Ele promete, Ele fará. E nós que estamos servindo ao Rei Davídico perfeito, o Senhor Jesus Cristo, podemos também cantar enquanto peregrinamos em direção a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém descrita lá no Apocalipse, que estamos descansados na fidelidade do Senhor, que seremos mais do que vencedores, que a força do rei davídico será a nossa grande proteção, o nosso grande motivo de júbilo. E esta é, portanto, ao estudarmos este salmo, mais uma ocasião para jubilarmos e nos regozijarmos na presença do nosso grande Salvador, do nosso Senhor Deus. Eu espero que esta leitura abençoe a tua vida, renove a tua esperança em nosso Deus perfeito, misericordioso, santo e justo. E a gente se encontra aqui amanhã para continuar o estudo dessa história maravilhosa, se Deus quiser. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã.